Nossa, tô nervoso, Zé. Você me deixa nervoso, cara. Ah, eu também sou assim. Nós três, o menos nervoso ali é o Daniel. É o Daniel. Não, beleza então. Já tô com a sovaqueira aqui toda assada, já. Por isso com 2 moletons aqui pra não aparecer a marcona do sovaco aqui. Tu sabe que eu vou usar isso aí no vídeo, né? Tu sabe que eu vou usar isso aí no vídeo. E daí depois fala, se inscreve no canal pra ficar legal. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Adriano, o meu colega é o Daniel, e a gente está hoje aqui com um convidado especial, que é o professor Oséias Marques Padilha. Ele atua como professor de filosofia há 8 anos na rede privada de ensino, é psicanalista clínico e especialista em psicologia social, administrador da página de filosofia e psicanálise, já dizia Freud no Instagram. Então a primeira coisa que eu queria fazer, professor, é agradecer a sua presença no podcast. Tudo certinho? Tudo certo. Imagina, Adriano, imagina, Daniel. Eu que agradeço de poder ter a oportunidade de conversar com vocês. E já sugeri aí um making off, pessoal, que o papo aqui anterior estava engraçado, né? Mas é um prazer estar com vocês e conversar sobre esse tema tão importante aí. Valeu, viu? Tudo certo, Daniel? Podemos já começar na pergunta? Pode sim. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia. Se inscreve no canal, curte, né? Comenta lá embaixo também. Vamos fazer esse conteúdo chegar a bastante pessoa aí. Bora lá. No vídeo de hoje a gente vai tocar num tema, digamos assim, sensível. Então, por isso, na descrição do vídeo a gente vai ter alguns contatos importantes do Centro de Valorização da Vida e por aí vai, tá? Então, já estou deixando isso claro para caso alguém queira entrar em contato. Aqui na descrição do vídeo já tem. Eu quero começar conversando, professor Oséias, a respeito de uma notícia que saiu recentemente, na verdade uma matéria da BBC que está rondando aí as redes sociais e por aí vai, em que o nome da matéria é Crise de Saúde Mental nas Escolas. Alunos estão deprimidos, ansiosos, em luto e faltam psicólogos. Nessa matéria, professor, eles entrevistaram alguns professores da rede municipal de algumas cidades, e uma das falas me chamou muita atenção, que é a seguinte: temos muitas crianças com sintomas de depressão e ansiedade. Uma aluna chegou a desmaiar na escola e várias vezes a criança sai no meio da aula, no meio da prova, não conseguindo respirar, fica lá chorando e tremendo. É engraçado porque logo no começo do ano, Daniel é prova, a gente trabalha na mesma escola, eu conversei com o Daniel sobre isso, de como esse cenário estava mais frequente, né? Essa situação estava mais frequente, né? Outro ponto que foi tratado nessa matéria diz respeito a um psicólogo do Instituto Ayrton Senna, que ele fala: uma primeira dimensão que precisa ser considerada na abordagem, essa questão é a dos profissionais de educação, que precisam ter condições para trabalhar seu próprio desenvolvimento socioemocional para serem capazes de lidar com o aprendizado socioemocional dos alunos. Nesse sentido, eu queria saber, professor, antes de mais nada, né, que a gente passou agora pelo isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, chegamos ao ponto de não conseguirmos viver em sociedade, né, porque a gente ficou, de fato, em isolamento, e nós queríamos saber se essa dificuldade ela pode estar relacionada aos traumas enfrentados durante o isolamento, ou seja, se esse cenário ele é fruto desse isolamento. Você acha isso? Excelente pergunta, Adriano, Daniel. Então, sim, com certeza, porque pegando uma afirmação de um pensador lá da antiguidade, né, o Aristóteles, ele vai dizer que o ser humano ele é um animal político por natureza, né, ou seja, nós somos seres sociais, né? Então, no curso da nossa história, a gente vai se constituindo, a gente vai se formando subjetivamente através da nossa interação, né, com as outras pessoas, né? E as outras pessoas não diz respeito somente ao nosso círculo familiar, mas diz respeito aos amigos, né, da nossa vila, do nosso condomínio, onde você mora, na escola, então, principalmente, né, a nossa interação com os professores. De repente, tudo isso para abruptamente, né, devido ali a um mísero micro-organismo, como é a vida, né? Então, tudo isso para e assim,
mesmo as pessoas até que insistiam, né, em amenizar o problema, por exemplo, que não respeitaram as medidas sanitárias, né, elas também tiveram o seu cotidiano alterado, né, enfrentaram também o estresse, enfrentaram um sofrimento psíquico assim, sem precedentes. Aí você imagina também aqueles que respeitaram isso, né, que ficaram reclusos. Então, vamos parar para pensar em quantos problemas, né, as pessoas enfrentaram durante esse período. Primeiro, a questão do luto, né? Então, quantas famílias, por exemplo, não puderam nem mesmo se despedir dos seus entes queridos, né? Devido às medidas sanitárias no período mais crítico ali da pandemia, né? A gente teve, inclusive, situações, regiões em que você tinha um número muito reduzido ali de familiares que não puderam realmente se despedir, né? Então, e esse ritual, né, essa simbolização, ela é extremamente importante para que a gente elabore, né, essa perda, aprenda a lidar com ela, né, que é algo que a gente, obviamente, jamais vai esquecer, não é uma ferida que vai deixar de doer, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essa dor. Só que todos esses processos, né, esse rito, vamos dizer assim, presente, né, num momento como esse, eles são extremamente importantes para essa elaboração, né? A gente também teve a intensificação, né, de estados depressivos, né? Nesse ambiente você tinha pessoas que já sofriam ou de episódios ou que enfrentavam uma depressão, né, e que em razão de todo esse contexto tiveram isso ainda mais intensificado, né? Também a questão da crise econômica, né? Quantos que perderam seus empregos ou tiveram seus negócios também falidos, né, fragilizados. Então você teve essa perda financeira que acabou incidindo também em outros setores, isso gera ansiedade. Pessoas que até então, por exemplo, poderiam não estar dentro de um quadro clínico depressivo, mas que em razão disso entraram, né? Desestabilização familiares, né? Quantas pessoas não enfrentaram assim um fim de relacionamento, né? Eu não sei precisamente aqui números, né? Enfim, mas você teve um aumento, né, no número de divórcios, de separação. Então, famílias assim que se desestabilizaram no curso durante esse período e também após, né, esse período, né? Acompanhado disso também você tem um aumento da violência doméstica, né? Aquela convivência, né? A gente não está justificando, mas a gente está falando de um quadro real, descrevendo isso, né? Mas aquela convivência, né, dos casais, da família, enfim, você tem um aumento de estresse, um aumento de sofrimento e também, consequentemente, ali o aumento da violência doméstica. Então, eu só pontuei aqui, né, alguns problemas que traçam para nós, né, todo esse panorama. Então, isso a gente está falando do período intenso ali da pandemia. Agora, o agora é justamente que se apresenta para nós como um desafio, né? Um desafio de como que cada um de nós nos posicionaremos, né? E o que cada um de nós vai fazer diante dos efeitos colaterais da pandemia, né? Que, por exemplo, esses problemas aqui, eles não serão interrompidos ou serão finalizados, né? Não foram, na realidade, após o isolamento social, né? Um isolamento social que no cenário do Brasil a gente nem teve efetivamente, né? Um distanciamento social efetivo, um lockdown, né? Mas justamente sim, se trata de um período, né, sem precedentes, né, que a gente vivenciou e que a gente vai lidar com isso ainda durante muitos anos, né? Mas para elaborar tudo isso, né, de uma forma mais humana e de uma forma mais efetiva, pode parecer simples, mas é extremamente importante falar sobre isso, né, falar do que está sentindo, falar das suas emoções, falar do que vivenciou, né, e não simplesmente
utilizando aquela força de expressão, né? Você colocar um tapete por cima e esconder a poeira, né? Então, é uma ferida que ainda está aberta, né, Adriano? Uma ferida que ainda está aberta, né, Daniel? Que a gente vai demorar ainda algum tempo para elaborar tudo isso. Acho interessante essa questão, né, do luto, né, porque são várias situações que vão acontecendo. A questão do luto não só pela questão, igual você estava falando, do falecimento, mas também a questão do luto como perder emprego, né? Então, pessoas de alto cargos, de alto rendimento, atletas, né, de alto rendimento, então você ter que se isolar, então também é um luto, né? Esses tempos eu estava acompanhando, agora me fugiu o nome do autor, que lançou recentemente um livro sobre isso, sobre a superação do luto, sobre o luto. E para mim foi até curioso, porque dentro da minha perspectiva só existia a ideia de luto, né, sobre a morte de alguém, não existia essa questão de outras formas de luto, né, tipo luto de separação, que a gente vai trabalhar, luto, como eu falei, essa questão do rendimento, né, de emprego. Então tem várias formas, né, dessa questão do luto estar presente, né, e todas elas acabaram se aglomerando dentro de um período, né, muito curto de tempo. Então várias pessoas tiveram todas essas perdas ao mesmo tempo, né. Então isso daí traz um trauma, né, que não tem data para acabar, né. Muitas vezes a gente fica nessa, quando vai sair da pandemia, quando vai entrar, como se fosse sair da pandemia, todos os problemas que a gente teve durante a pandemia deixasse de existir. Com isso, a gente tem uma perpetuação do luto, né? Então, a gente continua no sofrimento, a gente não consegue superar o sofrimento, porque a gente está esperando essa data chegar para a gente seguir, né? Virar a nossa página, assim. Sim. Daí que eu percebo. E também a questão da violência doméstica, né? Esse daí também eu acho que foi algo bem traumático, né? E reflete aqui daí na nossa questão dentro da educação. A gente sabe que muitas crianças, o refúgio dela é a escola, né? E geralmente são os alunos problemáticos, são justamente essas pessoas que usam, né, a escola como refúgio. Então, é um ambiente de liberdade para ela. Então, por isso que ela vai estar ali batendo de frente com a autoridade, batendo de frente com o sistema que está ali, porque ali é o espaço que ela tende a ter, né, o seu maior espaço de liberdade, porque em casa geralmente é um sistema mais opressor, né, para ela. Então ali ela consegue. Então ela ter perdido esse espaço de liberdade vai trazer vários traumas, porque agora ela quer extravasar, né? A gente percebe que eles querem extravasar tudo de uma vez só, né? E com isso falta uma questão de comunicação, né? Que igual você estava falando aí, de a gente conseguir trabalhar com os alunos essa ideia de se comunicar, né? A questão das emoções. Eu estava vendo, eu percebi em mim essa questão de emoção. Eu me percebo hoje muito mais emotivo do que eu era antes. Antes eu não era muito emotivo, eu era bem pouco emotivo assim. Agora hoje, porra, ver um cachorro ali já dá vontade de chorar, de repente já... E você não sabe por que você tá, né, dessa forma, mas é justamente porque a gente vem acumulando, né, muita coisa, principalmente durante esse tempo da pandemia, muita pressão psicológica em cima da gente. E é interessante, né? A gente tem que ter essa questão da comunicação para a gente conseguir se reconectar com as nossas emoções, né? Para a gente conseguir acabar, né, com essa perpetuação do nosso luto. Eu acho engraçado que na pandemia eu meio que desrespeitei a pandemia, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em casa. Então, todo dia eu tinha que arrumar alguma desculpa para me sair de casa. Nem que fosse para mim até o mercado ver o preço de alguma coisa e voltar para casa. Nem que sair de casa para fazer alguma coisa. Que era algo assim que para mim era horrível ficar em casa. Então, para mim foi bem sofrido essa questão de ficar em casa. Assim. E se não fosse, talvez, essa caminhada aí, para mim seria, né? Eu teria provavelmente tido uma piradinha na cabeça. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, então para mim ficar isolado foi bem complicado. É muito interessante o que você falou, Daniel, dessa questão do luto, né? Porque, por exemplo, o luto tem muito a ver também, a intensidade do luto tem muito a ver com o que aquela perda significa de fato para a pessoa, né? Para o indivíduo que enfrenta, né, uma determinada perda. Então, como você bem falou, a gente tem diversos tipos de luto, né?
a perda de um trabalho, né, o fim de um casamento, enfim, uma mudança muito repentina, né, que o indivíduo enfrenta. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela pode sofrer diante da perda de um ente querido, mas não tanto quanto a perda de um emprego, por exemplo, né? Nossa, mas você está falando da perda de uma vida, né? Um ente querido que se vai, sem comparação com o emprego. Mas sim, mas isso se refere muito à ligação, por exemplo, afetiva que aquela pessoa tinha, né? Às vezes não tinha tanto contato, sentiu a perda, beleza, elaborou, mas pode enfrentar uma dificuldade muito maior diante da perda de um emprego, né? O que aquele emprego significava para aquela pessoa, né? Qual era o peso que isso tinha na existência daquele indivíduo? Então, pode ser algo muito mais sofrível, mais árduo, né, para determinados indivíduos. A mesma coisa ali nos outros contextos, né? Um divórcio, né? Então, é bem interessante isso que você acentuou aí, e essa importância da gente se reconectar, né, com as nossas emoções, né? A gente dá vazão também a elas. Nós vivemos numa cultura onde nós somos educados ainda, né, a reprimi-las, né, suprimi-las. De repente a gente fala depois melhor a esse respeito, né? Mas isso aí. Sim. E também, Oséias, aí eu vou voltar um pouquinho para a sala de aula, né, que é um assunto assim bastante, vamos dizer assim, como a gente está em sala de aula todo dia, a gente presencia muita coisa, né? E eu até quero bater num ponto que o Daniel já fala, já tem alguns episódios, que é a respeito da aceitação de ser quem eu sou, isso para o aluno ou para o professor. Mas antes eu queria perguntar, até para os professores que estão assistindo agora, né, para eles poderem saber como que funciona, qual deve ser a melhor medida. Vamos imaginar um cenário em que eu tenho um aluno que teve uma crise de ansiedade em sala de aula. Eu não sou preparado. Primeiro que eu não sou psicólogo, eu não sou um psiquiatra, né? Eu não tenho uma preparação. O que eu devo fazer? Qual que é a estratégia de enfrentamento dessa situação? O que o professor ele precisa fazer na prática para acolher aquele estudante e para reverter aquela situação? Importante essa pergunta, né? Porque independentemente de estarmos ali, né? Seja na função de professor, psicólogo, não, independentemente de ser, né? Exercer a função que eu estou exercendo. Eu sou um psiquiatra, sou um psicólogo, um psicanalista, enfim, um professor. É importante a gente ter uma orientação, né, correta para lidar com uma situação como essa. Mas antes ainda, eu queria... É importante a gente definir, né, o que é a ansiedade, né? Como lidar com uma crise repentina ali de ansiedade, né? Então, primeiro que quando a gente fala de ansiedade, né, a gente está falando de um estado natural que nos acomete diante de um estímulo que a gente recebe no meio em que a gente está inserido, né? Então, pensa, como que eu não vou ficar ansioso antes da prova de um vestibular, né? Como que eu não vou ficar ansioso, já que a gente está falando também para professores, né, diante da primeira aula que eu vou dar na minha vida, né? Como que eu não vou ficar ansioso, sendo que eu marquei meu primeiro encontro com aquela garota ou com aquele garoto, né? A gente vai ao cinema. Caramba, você vai ficar ansioso. A ansiedade se trata, né, de algo extremamente natural. Então é algo natural que aconteça. Agora o ponto aqui é quando essa ansiedade, né, começa a atrapalhar a sua vida, provocar um sofrimento tão grande, né, a ponto de afetar o seu trabalho, os seus estudos, suas relações interpessoais. Aí já estamos diante de uma situação que requer mesmo uma maior atenção nossa, né, que é o transtorno de ansiedade. E é algo assim cada vez mais comum, né, que a gente observa, né, ser cada vez mais comum. Então, eu mesmo, por experiência própria, né, eu tenho transtorno de ansiedade. E a ansiedade ela está ligada a inúmeras outras, né, psicopatologias, né, se for pegar lá no campo da psiquiatria, né.
Mas enfim, uma que talvez a gente tenha se deparado muito, né, na sala de aula, né, enquanto professores eu vejo, né, relatos de amigos, né, por exemplo, puxa, o meu aluno teve uma crise durante a aula, né, que é a crise de pânico, né, que se trata de uma crise intensa e aguda, né, que vai acompanhada por sentimentos de desgraça iminente. Isso é conhecido como transtorno de pânico, né? Então, a gente se pergunta, o que fazer? Aí eu vou complicar um pouquinho a situação. Imagina, o que fazer com um aluno? É uma pergunta, né? E o que fazer, então, com 26 alunos? Tendo uma crise de ansiedade, que é o que aconteceu, né, no mês, acho que o mês 4, que aconteceu numa escola lá em Recife, que você teve vários alunos assim, com essa crise de pânico, né, crise de ansiedade, ao mesmo tempo. Foi uma espécie de contágio, assim, né? Então, o ser humano tem esse aspecto empático também, de, ao estar diante do sofrimento do outro, né, acaba que se, vamos dizer assim, bagunçando ali por dentro também, e acaba reproduzindo, né, sendo acometido também por aquela mesma crise. Então, isso aconteceu, né, em Recife, foi um fato muito curioso, né, 26 alunos. Nesse caso, o que eles fizeram? Né? Eles acionaram o SAMU, né? Discaram ali 192. Até tem que confirmar que é 192, né, o SAMU. Isso. Então, a questão sempre, né, primeiro de tudo, o aluno, se a gente falar assim, primeiro ouvir o aluno. Às vezes o aluno, não, né, diante dessa crise de pânico, não consegue nem falar, né? Não consegue conversar sobre o que ele está sentindo. Nem ele mesmo sabe, né, o que ele está sentindo. A gente está falando aqui de alunos, né, mas é algo que pode cometer também um professor, certo? Mas isso está muito relacionado à respiração. Então, trabalhar ali no momento exercícios de respiração, né, com a pessoa que for acometida por essa crise de pânico, né? Conversar com essa pessoa, né, muitas vezes enfatizando para ela quem ela é, onde ela está, quem é você que está ali diante dela, né? Então, fulano, seu nome é tal, você está na escola, você está bem, eu sou teu professor, estou aqui para cuidar de você, tá? Respira. Então, isso é muito importante, você localizar, posicionar essa pessoa, em que contexto que ela está, onde que ela está, e trabalhar com ela a respiração, né? Não havendo uma melhora realmente nesse quadro, é extremamente importante chamar, né, um profissional de saúde, chamar o SAMU, para que essa pessoa ela seja então encaminhada e tenha um tratamento, um atendimento ali mais efetivo diante de uma crise como essa, né? Mas em sala, assim, eu tenho tido alguns alunos que eles não têm, digamos, eu acho que o que eu mais vejo é uma crise, vou botar entre aspas aqui, porque eu não sei se existe isso, né, não sou da área, emocional. Então, por algumas circunstâncias, algumas coisas que acontecem ali, emocionalmente eles começam a chorar, eles se sentem nervosos. Não sei se, né, seria chegar a ser uma crise de pânico ou algo assim, mas a gente tem tido bastante isso na escola. E geralmente, né, geralmente não é, obviamente, não é o aluno que vem chorando até a gente, mas sempre tem um colega que está junto e vem, professor, não sei quem está tendo crise. Eu pego e falo assim, acompanha ele até o banheiro e acalma ele lá. Eu deixo ele sair, né? Porque eu percebo que é uma questão emocional ali que parece que, né, que eles precisam de ter um vínculo afetivo também para conseguir superar, né? Que parece que um professor ou alguém de autoridade chegar com eles, parece que também não vai dar solução ao problema que ele está passando ali naquele momento.
eu acho que eu tenho mais passado assim, em sala de aula com esse tipo de situação, assim, né? Não de, acho que da pessoa não conseguir, né, perder consciência, ou, tipo, né, não saber o que está acontecendo ali, alguma coisa desse tipo. Ah, perfeito. Não, aqui a gente falou mais de uma questão mais extrema, né? No caso, agora, essas questões que você apresentou é algo muito, muito recorrente, né? Eu também tenho experiência assim com alunos que vêm, conversam com a gente, às vezes não quer conversar com a gente, mas olha, e se o colega for, né, beber uma água junto com você, enfim, então as emoções, né, elas estão afloradas, né, e isso com certeza é consequência do período de distanciamento social que a gente viveu, como a gente falou, esses anos, né, esses anos e meses serão um déficit muito significativo para nós, né? E eu vejo assim que a nossa sociedade como um todo, né, retornou e esqueceu, quer apagar isso, deixar passado, mas isso não funciona, né? Então não é à toa que os nossos adolescentes eles estão com as emoções realmente bagunçadas. E aí a gente vê em que lugar está o professor hoje, né? Ao mesmo tempo que ele está lidando com os efeitos colaterais dessa pandemia em si mesmo, ele está diante de um quadro complexo também em relação aos seus alunos, né? E aí a gente levanta o seguinte questionamento, né? Criou-se inúmeras demandas, né? Qual é o papel do professor diante disso tudo? Então, assim, mas ia falar isso aqui mais para frente, mas é interessante que nos coloca diante de uma questão, né? Por exemplo, aquele que tem como norte ser professor, né? Eu quero ser professor. Você tem diante de si duas escolhas: de você atuar como um simples burocrata da educação, né? Cumprir realmente com o currículo e com as atividades corriqueiras e burocráticas, né, que tem aumentado, né, também ao longo do tempo, ou você ir além disso e ser um agente de transformação, né, saber que você está diante ali não de coisas, né, não de objetos, mas como dizia o Paulo Freire lá em Pedagogia da Autonomia, né, você está diante de sujeitos cognoscentes, né? O aluno ele é um sujeito, ele não é como a carteira, né, ali, ele tem vida. Então, a gente tem essas duas escolhas. E aí, ó, tá lá com o livro. Excelente. Olha lá o Adriano também. Já acha lá. Mas eu sei que tá aí, Adriano. O meu também tá por aqui. Não é de fake, viu? Não é virtual aqui. Aqui tem fundo. Não caiu fundo. Mas então a gente tem essas duas escolhas, né? Mas não há que se admitir, precisa se admitir que o professor. Uma vez eu vi isso como título de uma palestra, uma vez, né? O professor no olho do furacão, né? Isso foi há décadas o título dessa palestra, mas a gente está num olho de um furacão, né? Mas eu acho que o primeiro passo realmente é a gente escolher pela humanidade que há em nós, né? E olhar aquele aluno como humano. E às vezes é extremamente complicado, né? Você tem lá, os alunos estão fazendo trabalho ali, tá aquele auê, né? Nossa, eu tô batendo aqui na impressora. E aí de repente surge, né, uma questão como essa, né? Às vezes eu chamo ali, dou uma controlada nos alunos, chamo o aluno no canto, o que está acontecendo, né? E converso com o aluno. Isso daí já é importante, dar esse lugar de fala, né, para o aluno. Então, a gente tem essa discussão a respeito do lugar de fala, né, nas ciências sociais, envolvendo a questão das pautas identitárias, enfim. E isso também se aplica aqui, né? Eu vejo muito isso no set analítico, né? Quando a gente atende. A pessoa ali, ela tem lugar de fala. Ela, às vezes, chega, né, receosa, caramba, mas
sabe, desculpa, olha o que eu vou falar aqui. Não, é que você pode falar tudo. Por quê? Porque no dia a dia nosso a gente constrói uma imagem, a gente às vezes queria falar determinadas coisas, a gente não fala, a gente recalca aquilo depois transborda no quê? Numa dor de cabeça, numa gastrite, numa crise de pânico, enfim. Então, na medida do possível, é lógico, a gente vai estar ali atuando como professor, a gente não é psicólogo ali, a gente não é psiquiatra, a gente não é, né, ou psicanalista, ali você vai estar como professor, se bem que a gente tem de tudo um pouco, né, na nossa formação e na nossa atuação no dia a dia por lidar com seres humanos. Mas dentro daquilo que eu posso oferecer àquele aluno, né, de forma humana, a gente precisa abrir esse espaço realmente para eles e para os nossos colegas também de trabalho, né? Isso, acho que assim o apoio mútuo ali foi extremamente significativo para a gente fazer essa travessia, né, difícil que foi o distanciamento social, né, que foram as aulas online. Sim, e até eu queria complementar uma coisinha. Na verdade, nem complementar, é falar sobre mim mesmo. Eu tenho transtorno de pânico, tá? Fui diagnosticado no finalzinho de 2019. Na verdade, esse diagnóstico ele não acontece de uma vez, né? Então, é um processo bastante longo, porque precisam entender várias nuances dos sintomas e por aí vai. E grande parte disso tem a ver com, com o fato de que a gente não fala muito. Eu concordo com você, sabe, Oséias? A gente não fala muito. Então, às vezes, a gente é amacetado pela vida e a gente acaba não falando sobre aquilo, né? E aí tem uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta, só continuando essa questão, depois que você é diagnosticado com problema de saúde mental, aquilo é um tabu e você não fala para as pessoas. Eu não sei se isso é muito recorrente, mas comigo foi assim. Eu demorei meses para expor esse diagnóstico para as pessoas que estavam próximas de mim, né? É claro, a família sabe, mas as outras pessoas, principalmente na profissão, né? E aí, quando você expõe isso em sala de aula, na escola, na sala dos professores, né? E quando eu digo em sala de aula, não digo nem para, né, criar aquele vitimismo, não é nem isso, mas para o aluno, quando ele passa por uma situação dele, entender que o professor também passa por isso, né? Mas quando a gente fala isso na sala dos professores, você começa a perceber que não é uma coisa tão particular. Você começa, opa, tem outro professor que tem transtorno de pânico, outro professor que tem transtorno, outro que tem outros tipos de transtorno. Então, percebi, depois de, claro, muita psicanálise, né, que a doença não sou eu, né, é só uma parte de mim. Entretanto, Oséias e Daniel, me parece hoje, depois de analisar muito isso, que a minha construção como ser humano, o desenvolvimento familiar, foi muito, digamos assim, qual a palavra que eu posso usar? Foi um motivador, foi um estímulo para o desenvolvimento desses problemas, a questão familiar e por aí vai. E aí entra uma questão que a gente estava até conversando, Daniel e eu, que a nossa geração ela tem que fazer terapia porque a geração dos nossos pais não fizeram. Essa é a minha realidade. Eu queria saber se você concorda com essa máxima, se faz sentido. E nesse sentido, assim, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Assim, eu concordo em partes, né, com essa máxima, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, né, ao meu ver, assim, para que ela não seja uma sentença assim engessada, né? Assim, para a gente trabalhar um pouquinho isso, até separei uma frase de um psicanalista francês, né? Importantíssimo, assim, que você tem a psicanálise antes dele e depois dele, né? Que é o Lacan. Então, eu vou até ler um trechinho de uma entrevista que ele deu, que ele diz o seguinte: não me façam dizer que penso que a análise universal está na origem da resolução de todas as antinomias, vamos dizer assim, todas as contradições, né, conflitos, e que se analisássemos todos os seres humanos, não haveriam mais guerras, não haveria mais luta de classes. Digo formalmente o contrário. Tudo o que podemos pensar é que os dramas seriam menos confusos.
Então, assim, não vai existir nenhuma geração, né, imune a traumas, a sofrimentos ou a qualquer tipo de mal-estar, né? Então, por exemplo, assim, o filho ele pode ter ali um pai terapeuta, ele pode, enfim, ele vai passar também por uma situação em que vai depender muito dele, de como que ele vai lidar com ela, quais serão os efeitos né, dessa situação crítica, né, nele. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que sim, a nossa geração, né, a gente hoje vive, né, uma crise de solução de valores que até então eram tidos como, né, valores até então milenares, tidos como absolutos, né, a família nuclear, você tem novas configurações familiares, você tem a revolução digital, né? Mas, assim, a análise, no caso aqui eu estou falando da psicanálise, não será, assim, a resposta para todos os nossos problemas. É lógico que, como disse o Lacan aqui, ela ajuda as coisas a se tornarem menos confusas. E quando a gente fala aqui de terapia, se a gente ir lá na raiz etimológica da palavra, o que, que ela significa? Ela significa cuidado, né? E vem do termo lá, veio do pai da medicina, quando se referindo ali aos procedimentos que ele utilizava para lidar com as doenças, né? E agora a grande questão é, qual é o cuidado que nós temos tido com relação à saúde mental, né? A gente faz muito que uma hierarquia ainda hoje, né? Então, se você tem, por exemplo, uma diabetes, né? Você precisa de um cuidado clínico. Você precisa fazer um procedimento, você precisa fazer um tratamento, ok? Se você tem uma doença do coração, a mesma coisa, né? Mas uma questão envolvendo a nossa saúde mental ainda não parece assustar tanto, né? E não parece alertar tanto as pessoas para um cuidado, né? Você tem muito tabu ainda envolvendo essa questão, né? Então, sim, eu acho que cada vez mais a gente tem visto, né, as pessoas que passaram, né, pela antiga geração, né, precisar realmente de terapia, de fazer uma análise. Aqui eu estou falando da psicanálise, mas a gente tem diversas linhas psicoterápicas, né? Daí depois a gente pode falar um pouquinho a respeito da diferença, né? Psicanálise, psicologia e psiquiatria, mas assim, aquela ideia de que todo mundo precisa de fazer análise é um tanto quanto ambígua e duvidosa, né? Eu estava até vendo um psicanalista falar que um analista ele precisa curar da análise para se tornar um analista. Ou seja, em que sentido? Desconstruir aquela ideia narcisista de que todo mundo necessita de fazer uma análise, né? Ou seja, há pessoas que, mesmo diante dos seus problemas corriqueiros, né? Elas, beleza, vão lá, tropeçam, caem e tal, se levantam e conseguem tocar a vida, né? Há realmente pessoas assim, não são super-humanos ou pessoas perfeitas, né? Mas conseguem lidar, né, com as suas questões, né? Agora, há situações em que não, né? Como Freud dizia, quando a pessoa enfrenta lá uma determinada neurose, uma angústia ou um mal-estar, e essa pessoa ela é impedida de trabalhar e amar, né? Ela não consegue, ela entra num ciclo de repetições assim, infindável, certo? Então, poxa, precisa de fazer uma análise. Mas então tem esse aspecto assim ambíguo, problemático, né? Acredito que nunca nenhuma geração estará livre disso, né? Eu vendo essa frase, assim, eu penso mais que, eu não sei quem fez, como que se popularizou tanto essa frase, mas eu consigo enxergar ela como
mais como uma ideia de proporcionar uma visão de cultura, de normalização da terapia, do que dizer, não, todo mundo tinha que ter feito para agora a gente não ter traumas, né? Assim, se as gerações passadas tivessem passado por esse processo de ter normalizado a questão da terapia, hoje em dia nós teríamos um pouco menos de trauma e seria normal também as pessoas buscarem o processo terapêutico, né, para conseguir, né, superar ali as suas questões. E eu penso que muita essa questão a doença mental, né, essas questões psicológicas, eu acho que ela entra muito dentro do tabu, do medo de se perder a razão, né? Eu acho que no mundo racionalizado que surgiu a partir do século XIX, com as ciências e tudo mais, eu acho que a gente deu muito valor à ideia da razão, da ciência, do homem que pensa, age e é dono das suas ações, que quando a gente começa, na metade do século XIX, a construir aprofundar as ideias da psique, das questões traumáticas e tudo mais, isso cria um receio muito grande dentro, né, das pessoas de perder esse status, né, que existia da razão de alguém dono do que está fazendo. Então, qualquer pessoa que perde, né, passa a ter o diagnóstico de uma doença mental, automaticamente ela também vai perder, né, a sua razão. Ela já não é mais dona de si, ela já não é mais dona das suas ações, ela vai estar usando, né, ela vai ter algum problema. Eu acho que por isso também, né, vem esse tabu de, não quero fazer terapia, não quero ter esse tipo de doença, porque acha, né, a gente tem muito esse problema de acreditar que a gente vai perder a nossa própria, né, autonomia. E também, né, eu acho que dito que dentro desse processo que a gente vem vindo, a gente vem superando um pouco isso, né? E não só na questão psicológica, mas também em vários outros distúrbios, né? Questão de déficit de atenção, dislexia, descalculia, todas as doenças comportamentais, podemos assim dizer, também, elas vêm ganhando um cenário muito maior agora, né? Porque a sociedade ela começou, né? A gente está engateando ainda dentro desse processo, a gente começou a prestar atenção, né, nesses outros campos para a gente conseguir, né, quem sabe futuramente superar esses problemas. Então a gente começa, né, igual, no meu tempo, nessa conversa com a mesma pessoa que não fez terapia, ela fala, no meu tempo não existia esse negócio de hiperativo, a gente dava uns tapas na bunda e mandava ficar quieto. E aí cria, né, obviamente, um adulto problemático, porque ele também vai ter dificuldade de se relacionar socialmente. Hoje não, hoje a gente consegue diagnosticar, a gente consegue cada vez mais cedo estar tratando isso e a gente espera um dia colher, né, um adulto melhor. Não, perfeito. E assim, até tem um ponto ali, inclusive, até na pergunta do Adriano, em que coloca se os traumas, né, de uma geração, eles poderiam ser absorvidos, né, pela geração seguinte. Então, puxa, como que se dá essa absorção, né? Enfim, isso depende muito de um contexto, né? Então a gente pode pegar exemplos bem simples, né? Uma criança que vive num contexto de violência, né? Ela pode reproduzir essa violência de outras formas, né? Com seus amigos, com seus colegas, né? Então tem muito a ver realmente com o ambiente na qual ela está inserido, mas assim há situações, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast e perguntaram para uma psicanalista, a Maria Homem, né? Por que eu procuraria um psicanalista, sendo que isso era uma provocação, né? Sendo que o psicanalista vai dizer que a culpa era dos meus pais, né? Então, daí ela explica que não se trata de uma responsabilização, né, dos pais, uma responsabilização da família, mas se trata do indivíduo, né, numa sessão de análise, por exemplo, um tratamento psicanalítico, ele descobrir o que ele fez com aquilo que fizeram dele. Porque eu acho muito interessante, né, pegando o comportamento do meu menino, eu tenho um menino de 5 anos, né, que é o Lucas. Aí o Lucas, ele às vezes, né, você vai lá, você chama a atenção dele e ele diz assim, você não me ama mais, você não me ama mais, né?
você gosta mais do Davi, né? Que eu dou um abraço no Davi, daí já chega lá com ciúme. Ou seja, é interessante isso, como que ele está estruturando a psique dele, né? Está estruturando a psique dele, a maneira como ele vê determinadas situações, né? A maneira como que isso vai afetando ele. Então, assim, por mais que eu dê afeto e dê amor, né? Ele vai apresentando essa queixa, né? Mas por que eu estou falando isso, usando isso como exemplo, né? Porque às vezes muitas das queixas que aparecem, né, numa sessão de análise, muitas vezes se refere a uma fantasia do próprio sujeito, coisas que coisas que lá no nosso ambiente familiar a gente não conseguiu elaborar muito bem, era muito pequeno, às vezes não se lembra, e aquela inverdade, né, acaba nos perseguindo, nos consumindo até a nossa fase adulta. E aí, de repente, lá no, né, eu tô lá com os meus 40 anos de idade, e daí eu fiz análise, e daí eu percebo que, caramba, aquela ideia de ódio que o meu pai sentia por mim, na realidade, não era efetivamente, né? Tinha a ver mais comigo, né? Então, veja que, assim como você falou, né, o ser humano não está realmente no controle de tudo, né? Essa ideia do racionalismo foi algo que a psicanálise veio a desconstruir, né? De que o eu ele não é senhor na sua própria casa. Então você tinha lá a base que daí é a base de toda a psicologia, né? Que é o sujeito consciente. O René Descartes lá na modernidade, né? A galera aí, acho que do ensino médio que deve estar por dentro, né? René Descartes. Se penso, logo existo, né? Ou seja, tem o sujeito cognoscente. Esse sujeito é causa de suas próprias ações, é causa de si mesmo. Pô, daí depois vem o Freud e diz, olha, ainda há uma instância psíquica chamada de inconsciente, né? E nós não temos controle sobre isso. Daí ele até chamou isso de ferida narcísica, porque o que é o nosso narcisismo? É o amor próprio que todo mundo tem, né? Então, todo mundo não se trata de uma patologia. Todo mundo é narcisista em certa medida, né? Nos amamos, nos queremos, né? Nos desejamos, tem esse autoerotismo normal, natural. Aí você vai ter logo o narcisismo patológico lá. Mas daí essa ideia da psicanálise de que nós não somos senhores e o eu, né, não é senhor em sua própria casa, caramba, foi uma tremenda de uma chapuletada, né, no racionalismo. Então, o amor da humanidade já tinha sido ferido pelo Copérnico, que diz que a gente, né, não é o centro do universo, de que o Sol não gira em torno da Terra. Aí depois levou outra chapuletada lá do Darwin, que diz que, puxa, né, nós não somos a coroa da criação de Deus, mas que ah, nós descendemos, né, de um ancestral comum, né, ao dos macacos, não que nós viemos dos macacos. Mas, enfim, só chapuletado do nosso amor próprio, né? E, e ainda se tem essa ideia, né, do controle. Ainda se tem, é lógico, a psicanálise ainda é muito criticada. Por exemplo, você falou da questão dos diagnósticos, né? E que realmente as neurociências elas têm cooperado muito hoje, né, justamente para que a gente possa, né, hoje oferecer algumas atividades ou avaliações flexibilizadas a alunos, né, que muitas vezes têm algum déficit, né, cognitivo, ou seja, ele pode ser avaliado em sua particularidade, né, mas em contrapartida também a gente tem uma normalização de determinados diagnósticos, né? Justamente para, digamos que para dar uma situação mais confortável para esse sistema acelerado no qual a gente está inserido, né? Olha, você não consegue acompanhar, isso é porque você tem um erro, você tem um déficit. Então aí é mais confortável, ó, vamos colocar um rótulo em você. Ou se medicaliza
precocemente, né? Então, quando a gente fala, é um assunto muito delicado, né? Essa questão do diagnóstico, da medicalização, né? Não se trata de anular, né, a importância de cada um desses fatores, né? Medicalização e diagnóstico. Mas há que se ter, sim, uma postura crítica, né, diante disso. Até que ponto, né, nós não estamos sendo precoces nos diagnósticos e não estamos sendo precoces nas medicalizações, né? A ponto de tornar uma cultura, né, você lidar com qualquer tipo de sofrimento ou com qualquer tipo de desafio a partir de simplesmente uma pílula. Estamos invertendo a balança, né? Se antes era tudo Exato. frescura, agora tudo é doença, né? Exato. Então, engraçado que tem um exemplo que o Contardo Caligares falou, né, o psicanalista brasileiro que faleceu recentemente, o Contardo Caligares, que eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo dizer aqui, que se trata de encontrar um meio termo, né? Então, assim, aquela galera que grita e diz assim, não, que remédio é tudo, nós tem sim a sua importância e sua significância, né? Então, por favor, a gente precisa entender muito bem isso, e a questão dos diagnósticos também. Mas há que se encontrar um meio termo, né, uma postura crítica. O Contardo Caligares disse que na época do Prozac, né, eles tinham recém-descoberto, recém-desenvolvido o Prozac, então estava virando uma onda já, né? Então, uma coisa, inclusive, restrita a determinadas classes que podiam realmente utilizar desse medicamento, né? O Prozac é um antidepressivo, né? Aí, então, ele recebeu no consultório um analisando que disse assim, olha, eu preciso que você me receite o Prozac. Mas por que você se sente deprimido? O que está acontecendo? Aí então ele começa a dizer, olha, o meu pai ele está em câncer terminal e o médico deu a ele somente 6 meses de vida. Então antes que eu enfrente esse processo, né, de luto, já está meio difícil para a gente, estamos conseguindo lidar, mas perder o meu pai vai ser muito complicado. Antes que eu passe pela pior situação, eu queria já começar tomando esse medicamento. Então veja, a situação ainda nem aconteceu, né? O momento do luto ali ainda nem aconteceu. E ele já estava querendo trabalhar isso a partir, né, de um medicamento, né? A partir de uma pílula. Então, por isso que chama atenção aqui, né? Da importância de, ao lidarmos com a questão da saúde mental, do nosso sofrimento, entender que, sim, você precisa muitas vezes de um trato multidisciplinar, né? Mas que a análise, a terapia, o medicamento jamais vai substituir, né, a importância de você trabalhar, falar sobre si e das suas questões.